meus irmãos e irmãs, que a paz de nosso bom Deus esteja com todos vocês. Bem, irmãos, há muitos dias que eu não volto aqui nesse canal, mas eu estava preparando um conteúdo há bastante dias e eu não trouxe muita coisa, mas eu trouxe aqui alguns versículos da Bíblia para a gente ler, né? Porque é bom a gente ler a verdade como está escrito. Porque através da verdade é que a gente se liberta de muitas coisas. E o vídeo de hoje, pessoal, o tema é o seguinte: não existe Satanás, rei das trevas. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu assisto vários comentários, cultos que a pessoa assiste pela TV. E tem aquele negócio lá de expulsar Satanás, de expulsar isso, expulsar aquilo, né? E entra um demônio numa pessoa, diz que é o demônio do Satanás e não sei o quê. Então nós vamos mostrar toda a realidade aqui hoje sobre esse ponto. Eu estava comentando com um colega que ele estudou a Bíblia um tempo. E ele disse, olha, se eu assisti um vídeo de um pastor moreno que ele fez ele não disse o nome do pastor, que ele também não lembrou. Ele fez um vídeo a refém de Satanás e uns anos depois ele voltou atrás e disse que realmente ele estava errado por dizer que não existia Satanás. Se ele voltou atrás, tudo bem, ele voltou, pode voltar quantas vezes quiser, pode gravar os vídeos dele agora de acordo com o que a mídia ensina. Mas eu prefiro ficar de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia não mostra a criação de Satanás, não mostra onde fica o trono de Satanás e nem tampouco de que jeito é esse Satanás, eu não posso acreditar em nada que não estiver aqui dentro. Por isso que tem Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela tem que ser sagrada. E se ela aparecer a Bíblia nova, que estão com a história aí de trazer uma Bíblia nova, se ela aparecer já mostrando o trono de Satanás, mostrando onde ele é, de que jeito ele é, aí eu já vou perder a crença de vez dessa Bíblia nova e vou preferir ficar com a antiga. Então, pessoal, eu não sei se esse vídeo vai durar muito, porque a leitura vai ser bem interessante. Quero deixar bem claro aqui que eu não sou pastor, não sou um estudioso da Bíblia, eu gosto de observar alguns versículos e eu escuto em alguns determinados lugares. Chego na igreja, vejo aquela pregação e eu fico observando, será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Então eu comecei a estudar. Vamos lá? Primeiro do que tudo, nós vamos ver, porque uma pessoa diz assim, olha, tu estás muito errado em dizer que Satanás não existe. Eu disse, não, porque a Bíblia não diz. Não, a Bíblia fala em muitos cantos em Satanás, tudo bem. Aí ele diz, e como tu explica esses espíritos que entram nas pessoas? Eu disse, vou explicar também nesse vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro nós vamos analisar aqui em Gênesis 2, para nós ver o que diz aqui em Gênesis 2. É a formação do homem. A formação do homem. Em Gênesis 2, versículo 16 a 17. Vamos lá? Peguem a Bíblia de vocês, não tenham preguiça de ler, pessoal. Leiam com alegria, com prazer, para vocês conhecerem a verdade. Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz assim, ó. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do Satanás era para estar assim. Seja sincero com você mesmo. Era para estar assim. Mas aqui diz, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrereis. Aqui iniciou a parte que eles diz que foi aonde Adão desobedeceu a Deus, até aí eles estão certos. E mais para frente, o Satanás infiltrado na serpente fez com que Eva entrasse no pecado. Deus disse o quê? Deus criou o quê? A árvore do bem e do mal. Deus não disse, olha, aqui tem uma árvore e Satanás está por detrás dessa árvore e está doidinho que tu
chegue lá para te fazer tu pecar. Não. Ele, de maneira nenhuma, disse que tinha um Satanás no jardim do Éden. A Bíblia não tem um Satanás no jardim do Éden. Ela não apresenta em lugar algum. Porque se apresentasse um Satanás aqui no jardim do Éden, Deus seria injusto com ele mesmo. Ou ele também não seria o Deus Todo-Poderoso, porque criou o jardim do Éden perfeito, como ele diz que o jardim do Éden é perfeito, que todas as coisas é perfeita. Mas Deus se esqueceu e o Satanás estava lá dentro do jardim e Deus não observou. Porque se Deus tivesse observado, tinha tirado ele de lá e ele não tinha feito Adão pecar. Não cabe essa versão que eles ensinam. Não cabe. Porque a verdade é que Deus deixou a desobediência a livre-arbítrio do homem, para ele escolher de livre e bom agrado o que quer seguir. Se quer seguir a obediência a Deus ou a obediência ao homem. Então, não existiu Satanás nenhum no jardim do Éden. Aí tem a outra história. Eu estou contando aqui o que está se passando e vamos dentro da Bíblia. Aí chegou a mulher de Sá e essas pessoas que ficam enfermas por tempos e mais tempos, ferida que não sara, uma dor que não cura nunca, uma carne abalada, como se diz a história. O que é que tu explica isso? Se não é Satanás que toca, que ele tocou em Jó e feriu Jó. Eu disse, olha, é o seguinte, todos nós, todo ser vivente, ele foi feito de carne e osso, sujeito à enfermidade. Então Deus deixou isso aí para que assim fosse. Agora, quanto à enfermidade, não tem Satanás nenhum para colocar uma enfermidade em alguém. Não tem Satanás nenhum para tocar naquilo que Deus criou. Porque, primeiro, para Satanás ser uma criatura rei das trevas, como a mídia ensina, Deus era falho. Jesus também tinha falhado. Porque Jesus sentado ao lado de Pedro, conversando, quando Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Quando Jesus disse que ele tinha que ser entregue aos soldados romanos, para que ele fosse crucificado e ressuscitar. Mas Pedro disse, não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Jesus olhou para Pedro e disse o quê? Satanás, tu não fala das coisas de Deus, e sim cogita das coisas dos homens. Então, de quem? Dos homens, Pedro estava na carne. Então, pelo amor que Pedro tinha a Jesus, Pedro não queria que Jesus fosse crucificado. Não queria que ele fosse morto. Mas aí é o quê? Quando Jesus chamou ele de Satanás, era Satanás que estava dentro de Pedro? Não, porque Pedro estava se opondo à verdade de Deus e se opondo contra Jesus Cristo. Por isso que chama-se Satanás. Qualquer pessoa que se opor à verdade, ele é um Satanás. Então, quanto à enfermidade, tem pessoas enfermas que o pastor chega, bota a mão em cima, Satanás, e sai da vida dessa mulher, tira o câncer, tira a ferida crônica, tira não sei o que lá e faz aquela ideia toda. Será que foi Satanás quem pôs o ferimento naquela pessoa? Quem adoeceu aquela pessoa? Quem vem trazendo aquela pessoa no leito 10, 15, 20 dias? Eu já estive doente. Por 2 vezes, eu passei mais de 20 dias uma vez, com a enfermidade no pé, que foi um corte tremendo que eu levei debaixo do pé, que quase sai em cima entre os 2 dedinhos. E passei também 17 dias de febre, só febre. Dor de cabeça eu não sentia, graças a Deus, mas só febre forte. 17 dias. E Deus me curou. Agora vamos ver se foi um Satanás que me atacou, que eu caí em enfermidade. Vamos lá? Então, para tirar a certeza do que a Bíblia nos diz, só desmente agora um vídeo desse, essas palavras, a pessoa que não quer nada com a verdade, que ele quer trazer um templo, 4 paredes, cheia de gente, trazendo bastante lucro para ele.
Porque a pessoa que gostar da verdade, a partir de hoje ele vai entender e vai descartar 100% da possibilidade de existir um Satanás, rei das trevas. Vamos lá. Quem é que coloca as enfermidades? De onde vem a enfermidade? Vamos lá. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Lá vai explicar para nós direitinho sobre as enfermidades. Satanás é poderoso para atingir alguém? Ah, poder ele não tem. Então Satanás tem força para tocar na carne de alguém e fazer ele enfermo? Não tem. Vamos lá. Primeiro que as pessoas, todo ser vivente, foi feito pela mão poderosa, Jesus Cristo. Maligno nenhum vai te tocar, porque ele não existe. Agora vamos para a Bíblia, que nós vamos ver por que o ser humano é tocado. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Eu gosto desse versículo. Eu gosto porque aqui é a verdade sobre a verdade. E a verdade sobre a mentira. Não pode. A verdade sempre está acima da mentira. Não tem como a mentira prevalecer diante desse versículo, desse capítulo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu firo e eu saro. Aí diz aqui, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Primeiro, eu passei aqui, perdão. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Viram? Quem é que fere as pessoas? O próprio Deus. Quem é que faz morrer? O próprio Deus. Quem é que faz viver? O próprio Deus. Aqui está dizendo que tem um Satanás para ferir alguém? Não tem. Só Deus é quem pode te ferir a hora que Ele quiser. E só Deus, com 8, 10, 15 dias, 30 segundos, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, faz você ficar bem. Não tem ninguém que consiga derrubar um cabelo da tua cabeça se não for permitido pelo próprio Deus. Que Deus maravilhoso, né? Vamos mais para frente, porque aqui ficou claro que nós temos um Deus poderoso, só Ele, em toda a face do universo, só Ele que é o único poder da terra. Por quê? Ele é o Deus único, como ele disse ali, só eu. Não existe outro poder em cima da terra. Por quê? Para existir o Satanás com a força de atingir alguém, o próprio Jesus Cristo seria mentiroso dentro da palavra de Deus. Quando Jesus disse assim: Eis que todo poder foi me dado no céu e na terra. Jesus mentiu, do jeito que vocês ensinam. Porque se o Satanás tem poder de tocar em alguém e feri-lo, então Jesus mentiu. Porque Deus não deu todo o poder a ele. Deus deu todo o poder a Jesus Cristo no céu e a metade do poder na terra. Porque metade era de Satanás, né? Vamos ser corretos. Se Satanás toca em alguém, então ele tem uma parte do poder que Deus deu a Jesus na terra. Não cabe, meus amigos. Não cabe essa versão que existe um Satanás poderoso, chefe das trevas. Não existe. Porque ele foi uma pessoa que se opôs à verdade. Quando Jesus falou para os fariseus, Jesus disse, que os fariseus disseram, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, o vosso pai é o diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quem foi o homicida? Quem foi o pai da mentira? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, o que foi que tu fizesse? Adão disse o quê? A mulher que tu me desse, ela comeu do fruto e me deu, e eu comi.
Mas ele não quis assumir a responsabilidade de homem, de marido dela. Ele botou a culpa para cima dela e apontou para Deus, a mulher que tu me deste por esposa. Ele não assumiu a culpa que tinha pecado diante de Deus, fazendo a mulher, induzindo a mulher a comer o fruto. Agora, olha a consciência da mulher. Ela, para não apontar com o dedo, foi ele que mandou eu comer, disse, a serpente me enganou. Que na verdade não foi a serpente, foi o próprio Adão. Ele cobiçou a fruta lá num pé de árvore, que muitos dizem que a fruta que Adão viu é a própria mulher. Isso é mentira. A fruta que Deus criou lá foi um pé de árvore que botava frutos bonitos e com certeza saborosos. E Adão não podia comer dele por causa da desobediência. Então o que foi que Adão fez? Já que ele mesmo não quis ir lá e provar a fruta, então ele induziu a Eva para que ela pegasse o fruto e comesse. Se ela não morresse, ele com certeza comeria da fruta assim como comeu. Então ele se opôs à verdade. Que na hora que Deus perguntou para ele, Deus não olhou, Satanás, que foi que tu fizesse seduzindo a mulher? Não. Deus perguntou, que foi que tu fizesse, Adão? Aí ele disse o que? Apontou para Deus, a mulher que tu me desse por esposa. Ela comeu do fruto e me deu e eu comi. Coitado de Adão, né? Então por isso Jesus disse, ele é o pai da mentira, porque se ele fosse um homem espiritual, ele te disse, Senhor, pequei contra ti e te desobedeci. Mas não, ele apontou para a mulher e tirou o corpo de banda, ficou a questão entre Deus e a mulher. Que foi aonde a terra recebeu todo o castigo, por causa de quem? De Adão. Então vamos mais para frente. Aí eles falam, aí os espíritos que entram nas pessoas, o espírito do Satanás, que ele chega lá no culto e expulsa o Satanás e a pessoa fica boa. Não tem receita melhor de que você saber de onde vem aqueles espíritos. Se é o Satanás que faz um espírito maligno entrar dentro de uma pessoa, né? Vamos ver se a Bíblia mostra, pelo menos na onde eu vi, se ela está mostrando que é o Satanás que manda os espíritos malignos entrar nas pessoas para atormentá-los, bater com eles no chão ou coisas parecidas, né? Vamos lá. Então, nós vamos para, acho que 1 Samuel 16:14. Aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Diz assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E agora, como é que eles vão explicar isso? Os espíritos malignos é enviado de quem? De quem é enviado o espírito maligno? O próprio Deus. Mas nós temos outro aqui, bem interessante também, que nós vamos aqui sobre esses espíritos também. Deuteronômio, vamos voltar aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, vai ter outro aqui também, falando aqui uma coisa interessante. Deuteronômio nós passemos lá. Aí então, um espírito maligno da parte do Senhor. Se o espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul, poderia ele ter dito o espírito maligno do Satanás está atormentando Saul. Aí diz o quê? Um espírito maligno da parte de Deus. Era Deus e é Deus quem atormenta qualquer um. Porque Deus tem o poder de tocar no ser humano. Só Deus é quem toca. Porque Deus foi quem nos criou. Deus sabe o ponto fraco e o ponto forte da gente. Então esse negócio que o espírito maligno da parte do diabo, da parte do Satanás toca alguém, não. Isso aí é as pessoas que aprendem isso nos estudos dominicais e daí para frente ele pode ler a Bíblia 1000 vezes que ele não vai tirar mais aquilo da mente. Porque antes dele abrir a Bíblia já mostraram aquilo para ele. Então ele já vai ler a Bíblia uma vez, 2 vezes,
4 vezes, 100 vezes, para fortalecer aquilo que ensinaram a ele. Mas a verdade é quando você volta atrás e vai procurar a verdade para ver se realmente aquilo está escrito na Bíblia. Porque se a Bíblia não mostra a formação de Satanás, então não tem como. Não tem como caber mais essas coisas, porque realmente não cabe. Então, nós temos que observar que quando Deus criou o mundo, Ele deu uma ordem para o homem. Não coma daquele fruto. Então, a desobediência é que se tornou pecado. A desobediência. Não teve Satanás nenhum. Deus não criou Satanás nenhum para destruir os filhos dele. Nós temos aqui também em 1 Reis, deixa eu ver se eu estou longe, não, cheguei aqui. 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 e 23. Vamos olhar aqui o que é que diz aqui, ó. Aí diz assim, versículo 20 a 23, achei. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? Por quê? Deus não sabia quem poderia enganar? Outra coisa interessante, pessoal, que tem que entrar na mente da gente, é as pessoas dizem, o espírito da mentira parte de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Quando uma pessoa mente, ele é filho do Satanás, como uma pessoa disse para mim, a pessoa que mente é filho de Satanás. Não. Se a pessoa é um profissional na mentira, a Bíblia vai explicar agora. Por qual motivo ele é um profissional na mentira? Não estou falando dessas pessoas que faz vídeo para o YouTube, jogando aquelas grandes mentiras sem ofender ninguém e sem palavrões. A mentira mesmo, contando aquelas mentiras que até parece que é verdade. Mas aquilo ali é um profissionalismo, que talvez a pessoa mesmo não é daquele jeito. Mas vamos ler aqui para ver se parte a mentira também de Satanás. É como um espírito, todo espírito maligno, né, que atormenta, a mentira também atormenta. Vamos lá. Então, versículo 20 de 1 Reis, capítulo 22, diz assim. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? Para que suba e caia em remote Gileade. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Veja só. Então aqui, ó. Então Zedequias, eu passei assim. Então faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. Então peraí. Deus pôs um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Quer dizer que Deus deve ter pedido aí licença a Satanás para usar um espírito mentiroso, porque é da parte de Satanás. Aí quando você vai para a Bíblia, diz que Deus é dono de todas as coisas. Mas Satanás não. Deus não criou no Satanás. Deus tem domínio sobre os espíritos mentirosos. E os espíritos de atormenta, como atormentava Saul. Porque diz a Bíblia que o espírito que atormentou Saul saiu e se apresentou diante de Deus. O espírito aqui da mentira também saiu e apresentou-se diante de Deus. Então, com certeza, eles estão ali. Né? Então, não deixa dúvida nenhuma que Satanás não existe. E se Satanás fosse um chefe das trevas, jamais Jesus Cristo usaria o nome Satanás com o seu irmão Pedro, que ali estava na hora ali como irmão. Né? Então fica uma história mal contada, que as pessoas não buscam dentro da Bíblia para conhecer a verdade. Então, quando a Bíblia cita que o Satanás será destruído no fogo eterno, né, no lago de fogo, quem são esses Satanás?
qualquer pessoa que se opõe à verdade. Assim como os fariseus estavam se opondo à verdade de Deus e não queria aceitar a verdade. E não queria também deixar que as pessoas ouvissem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Como hoje, as pessoas que têm os templos, eles jamais vão querer ensinar uma coisa dessa para ninguém dentro da igreja. Porque se eles forem ensinar a verdade como está escrito dentro da Bíblia, a igreja vai se esvaziar. Porque aí, peraí, quer dizer que você trouxe nós dentro da mentira até esse tempo? Nós sem conhecer a verdade? É assim que você conhece a verdade. Correndo atrás, lendo e buscando a verdade como está escrito. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. De novo trazendo a verdade como está escrito.